Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com a co-host do Fronteiras de Engenharia de Software, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Que bom, mais um episódio. Mais um episódio. Então, hoje vamos entrevistar Guilherme Horta Travassos. Ele é professor titular da UFRJ, atualmente coordenador do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, PESC, da COP UFRJ, nota 7 na CAPES, pesquisador CNPq e cientista do nosso estado FAPERJ 2020. Além disso, lidera o grupo de Engenharia de Software Experimental da COP UFRJ, já possui mais de 10 mil citações a seus trabalhos lá na base do Google Scholar. Olá, Guilherme. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Olá, Adolfo. Olá, Maria Cláudia. Olá a todos e todas que nos escutam. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Fronteiras. Tenho acompanhado os episódios, sempre muito interessantes. Eu espero que este também possa se juntar aos demais. Né? E segundo, complementar no sentido de que eu sou um dos pesquisadores que estou trabalhando bastante tempo junto com outros na comunidade e que tenho estado muito feliz pelo resultado e desempenho da nossa comunidade de engenharia de software, né? De assistir o quanto trabalho bom e quanta coisa boa o time está fazendo. Né? Então, essa que eu acho que é a complementação que eu gostaria de fazer. Eu vou contar um pouco da minha história assim com você. Assim, quando eu conheci você foi lá num mini curso de Engenharia de Software Experimental no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, o SBQS, 2011, foi aqui em Curitiba. Aconteceu de novo agora aqui em Curitiba em 2022, mas eu estou falando da edição de 2011. Lá você deu esse mini curso, mas eu falo isso porque para mim foi muito importante, porque eu não fiz doutorado em engenharia de software, né? Eu fiz doutorado em lógica para computação, mas como a gente está aqui, eu e a Maria Cláudia fazemos parte do mestrado profissional em computação aplicada, eu orientei mais gente de engenharia de software do que gente de lógica. E, na verdade, minhas orientações em lógica foram zero, nunca apareceu ninguém interessado em lógica. Então, aquele mini curso e tudo que eu aprendi ali e depois foi muito importante. Outra coisa interessante sobre esse tema de engenharia de software experimental é que o seu texto mais citado na base do Google Scholar é o relatório técnico Revisão Sistemática em Engenharia de Software. Aqui eu falo os nomes dos textos em português, mas lá na descrição do episódio está lá o link em inglês, o link para o relatório técnico neste caso e para os artigos em outros casos, e o texto em inglês. E esse relatório técnico de 2005 já tem mais de 1000 citações. Hoje, enquanto a gente está gravando, 1084, então é bastante citado. Então, revisão sistemática é uma coisa muito importante na engenharia de software experimental, né? Engenharia de software empírica. E, recentemente, em 2020, você coeditou com Michael Federer o livro Métodos Empíricos Contemporâneos em Engenharia de Software, com capítulos de diversos pesquisadores do mundo todo, inclusive de 3 pessoas que já foram entrevistadas por esse podcast, Gustavo Pinto, Kátia Felizardo e Marcos Kalinowski. E de lá para cá, de 2005, que foi esse relatório técnico, talvez até antes, a pesquisa brasileira e a pesquisa mundial em engenharia de software, ela melhorou em termos de aplicação de princípios científicos em suas publicações? Como é que você avalia isso? Uau! Bom, Adolfo, eu me lembro de você lá no SBQS. Aliás, o SBQS, Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, é um simpósio muito querido para mim, muito especial. Eu, infelizmente, não pude ir na última edição. E assim, essa parte de
experimentação em engenharia de software, ou engenharia de software, empirical software engineering, que a gente às vezes fica naquela disputa se vai chamar de engenharia de software empírica ou experimental, né? O termo empírico experimental eles têm raízes e significados talvez um pouco complicados para nós em línguas latinas, mas essa é movimento da experimentação em software e principalmente da inserção do método científico no cenário de computação, né? Isso começou há pouco tempo, relativamente pouco tempo, década de 70, anos 80, talvez puxando um avanço aí maior, e a finalidade era realmente trazer para dentro dessa discussão, ou seja, para o contexto da discussão do nosso desenvolvimento científico-tecnológico, um aparato ferramental, um conjunto de mecanismos que pudesse nos apoiar a fortalecer, né, os resultados e, enfim, aumentar a confiança naquelas coisas que a gente estava, pelo menos, tentando afirmar, né, mesmo que as nossas hipóteses iniciais elas talvez não fizessem muito sentido lá atrás, hoje elas melhoraram muito, né? Então, assim, esse movimento foi um movimento mundial, né? Ou seja, essa evolução, esse fortalecimento, ele foi num contexto mundial e particularmente aqui no nosso cenário brasileiro, né, o cenário, eu diria até que latino-americano, ele tomou um impulso maior lá no início dos anos 2000 por conta de iniciativas conjuntas de diferentes pesquisadores, eu estava incluído nisso, o professor Maldonado, Manuel Mendonça, Sandra Fabre, os projetos que a gente tinha com Vic Basile e mais outros elementos, ou seja, no esforço de trazer essa discussão da experimentação do método científico e incorporar isso nos eventos, né? Esse movimento ele tem um elemento central de motor, que é a ICERN, que é a International Software Engineering Research Network, que fomenta essa discussão ao redor de todos os locais, não seria diferente por aqui. Então, para te responder essa pergunta, eu vou te mostrar um pouquinho dessa evolução. Se a gente olhar lá atrás, em nenhum evento, por exemplo, eu vou puxar para a engenharia de software, obviamente, em nenhum evento no início dos anos 2000, a não ser o evento específico que nós começamos a realizar junto com a ICERD, Empirical Software Engineering, mas nenhum outro evento tinha, por exemplo, algum tópico de interesse que envolvesse estudos empíricos e estudos experimentais. Essas coisas começaram a ocorrer, começaram a fomentar, em conjunto com a comunidade internacional. Nós começamos a trazer uma série de discussões, tanto aqui quanto lá fora, keynote speakers, mini cursos, né? Trazendo essa temática, evoluindo essa temática. Em algum momento começaram a surgir tracks específicos sobre experimentação. A gente começou o workshop latino-americano de engenharia de software experimental, o EasyLaw, que antes era um workshop independente, depois se transformou um track do CIBS, que é a Conferência Ibero-Americana, né? E hoje se transforma, ele está embutido em todas as tracks, todos os tópicos, né? A mesma coisa aconteceu com o SBES, né? O nosso querido Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, com o Simpósio de Qualidade e com os outros eventos. ICSI, por exemplo. Nos últimos anos, o maior número de papers submetidos está sempre envolvendo a parte de experimentação e estudos empíricos. Então, isso mostra esse fortalecimento, né? E isso foi muito bom. Isso foi muito bom, né? E envolveu não só a questão de estudos convencionais, estratégias primárias de avaliação, mas também o nosso fortalecimento, entendimento e organização da área, que começou a nos permitir, por exemplo, a fazer os estudos secundários, que são as revisões sistemáticas que você citou, né? E eu realmente fico surpreso quando vejo essa questão desse material, quer dizer, e isso é um troço interessante, né? Quando a gente começou a trabalhar com a revisão sistemática, Bárbara Kitcher, né? Emília Mendes, eu e o pessoal, a gente tinha essa discussão implantando isso, né? A Bárbara tem um relatório dela de Kiel, que é muito citado também, é um relatório, é um technical report. Nós temos esse technical report aqui, que foi uma forma de trazer um trabalho que eu fiz com o professor bioquímica, ele hoje está na PUC, ele é da área de ciência de dados, mas atua muito na área de medicina. Ele estava fazendo pós-doutorado comigo na época, a gente caiu dentro desse trabalho aí para organizar esse negócio para engenharia de software.
E também é um relatório técnico, e chama a atenção, inclusive, dos meus colegas, de assim, poxa, como é que pode um relatório técnico ter mais citação do que um artigo? Eu falei, cara, é questão de utilidade. As pessoas se sentem que isso daí pode estar trazendo alguma utilidade, ela vai usar, não interessa se é indexado, não é indexado ou não. Né? E isso tem a ver. E aí, essa ainda, só para fechar essa evolução, e aí, por favor, eu peço que vocês me controlem, porque eu normalmente costumo começar a falar e não deixo mais ninguém falar, um defeito que eu tenho, grave, mas essa evolução toda, esse fortalecimento, também culminou num conjunto de publicações, livros, né? E livros, normalmente, a gente coloca os livros depois que o conhecimento ele está, de certa forma, solidificado e ele pode ser reaproveitado. Diferentes livros da Mara, e a última publicação na linha de engenharia de software experimental, o Empirical Software Engineering, é esse livro que a gente organizou, o Fel, o Michael e eu, nós organizamos esse livro, foi um projeto da ICER, né? E é um livro bastante interessante, que ao mesmo tempo que nós temos capítulos neles, nós temos a oferta de capítulos de diferentes pesquisadores, e uma das coisas mais legais desse livro, né, quem fez o prefácio do livro foi o Volley, foi o Klaus, e eu até brinquei com o Klaus, falei, Klaus, nós estamos aqui, vamos disputar aqui quem é que vai conseguir colocar mais aluno como coautor nesse livro. Né? E eu acho que deu um empate. Os coautores do livro eram o time lá da Suécia com o time do Brasil, mas foi uma coisa absolutamente coincidência, né? Mas foi muito legal. Então, assim, além do Gustavo, da Kátia, do Cali, tem o Breno França, né? Tem N outros. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas tem Paulo Sérgio, tem vários outros autores brasileiros, né, que entram para esse cenário. Quer dizer, a gente sai, isso é um fortalecimento interessante, que começam a contribuir também para a parte metodológica, né, porque essa parte de experimentação ela é uma ferramenta, né, ela é uma grande ferramenta de trabalho para nós. Ou seja, é muito difícil hoje você imaginar um pesquisador em engenharia de software que não faça uso de experimentação. Não é executar experimento, mas é fazer uso do método científico, né? De poder organizar o seu trabalho, de poder organizar o seu método de pesquisa, de poder organizar a apresentação dos seus resultados com base em evidências obtidas por meio de diferentes estudos, sejam eles primários, secundários ou terciários, não me importa, né? Mas seguindo um protocolo rígido de experimentação. Então, assim, essa evolução é muito boa, tá? É muito boa. A gente tem muita coisa ainda para aprender. Tá? Não creio que o chat GPT vai resolver o problema. Tá? Ou seja, nós não conseguiremos montar planos experimentais para os problemas que a gente tem, porque as ideias e os problemas eles emergem, né, da nossa própria evolução de conhecimento e científico. Então, esse movimento é muito bom. E todos os eventos hoje eles se fortaleceram com essa temática, as publicações, as revistas se fortaleceram com essas temáticas, revistas que se especializaram no método científico para a computação. Então a gente tem muita coisa boa aí. Muito bom. Queria dizer que aqui a ideia é que você fale mesmo e conte para nós um pouco da sua trajetória, né, de suas experiências. Então não tem problema você falar bastante. Nós é que não falamos tanto assim aqui, né? Só perguntas mesmo. Então, Guilherme, o que é engenharia de sistemas de software contemporâneos e no que ela difere da engenharia de software tradicional? Uau, uau, eu sabia que uma pergunta desse tipo ia vir, mas é uma coisa interessante. Essa pergunta, talvez a resposta dela não esteja simplesmente definindo um conjunto de substantivos e adjetivos dizendo é isso ou aquilo. Mas a gente teria que entender um pouco do ponto de vista, numa percepção de engenharia, né? E a questão da construção. Eu comecei em engenharia de software há algum tempo, né? Guiado pelas mãos da professora Ana Regina, né? Isso lá, eu não sei se eu posso dizer quando, não, mas acho que foi na década de 80. Tá? E a gente começou fazendo muita engenharia de software, a gente faz até hoje muita engenharia de software, e a gente assistiu a evolução desses processos construtivos. Porque, na essência,
ou um problema de engenharia, né? Em engenharia, a discussão é processo construtivo. É o processo construtivo associado a um conjunto de elementos que te permitem observar se aquele processo está seguindo de forma adequada ou não. Tá? Os nossos processos iniciais, eles eram absolutamente, digamos assim, monotrilhas, né? Saio de uma ponta, chego na outra com resultado. Isso não existe mais. Os nossos processos sempre almejavam um produto de software. Hoje a gente não tem um produto de software, a gente tem sistemas de software que se dividem e se representam em diferentes e se apresentam sob diferentes encapsulamentos. A expectativa de produto não é mais a que a gente tinha, o nosso processo construtivo é outro. E cada vez que a gente adianta, né, a gente começa a olhar que a gente avança tanto no conhecimento quanto na expectativa de solução e na disponibilidade de oferta de novas formas de construção, que faz parte da engenharia, a gente vai se deparando com uma série de elementos que contribuem para mudar a percepção do que é esse produto que precisa ser engenheirado, né? O produto ele vai continuar existindo, mas ele começa a envolver uma série de elementos adicionais que antes não havia essa preocupação, né? A gente não precisava se preocupar muito, era um monolito, era uma camisa de força. Você entrava dentro daquele... O pessoal gostava daquela coisa do ciclo de vida, né? Entrava naquela coisa do ciclo de vida, você saía dali como um super-herói. Hoje você entra naquele ciclo de vida, você é triturado de todo lado, você toma cacete de um lado do outro, você não tem usuário para conversar, você precisa descobrir o que o usuário quer, mas você não sabe quem é o usuário, você precisa entregar, mas ao mesmo tempo você não tem tempo para entregar. E essa coisa toda associada aos novos paradigmas de construção, vis-à-vis a capacidade computacional, que é imensa, imensa hoje, traz para a gente um conjunto de variáveis de contexto, várias desconhecidas ainda, diferentes das que a gente tinha antes, que a gente também não conhecia todas, e que implicam numa série de características e propriedades nas quais, por exemplo, funcionalidade deixa de ser um foco principal e restrições tecnológicas passam a ser as propriedades talvez mais relevantes nas nossas soluções, vis-à-vis a necessidade de alta interoperabilidade, né? de alta expectativa de segurança, né? Antigamente, como é que a gente garantia a segurança dos nossos sistemas? Cara, tranca a porta, ninguém entra no CPD. Não tem jeito, não tinha nem pendrive, não dava nem para levar o disquete, né? Disquete é coisa do passado, gente, pelo amor de Deus, não fica pensando no que eu estou falando, não. Mas hoje não, hoje o acesso ele se dá de qualquer forma, né? Os sistemas são pervasivos, eles estão imersos, né? E essa contemporaneidade muda radicalmente a forma de construção e exige um conjunto de ferramentas de engenharia que nós não temos. Nós não temos a solução. E quais são esses sistemas contemporâneos? Por exemplo, indústria 4.0. Tá? Eu não vou nem na 5, não. Vou ficar lá na 4 ainda. Nós nem chegamos na 3, estamos tentando ir para a 4, a 5 já está aí batendo a porta à vontade, né? Mas ela envolve, a indústria 4.0, ela traz à tona uma série de elementos fundamentais de uma inversão radical do processo fabril, né? O processo passa a ser, o produto passa a ser o elemento principal, não o processo. O produto comanda. Tá? Nós não temos ferramental para modelar e construir isso de forma adequada. Quando a gente entra em sistemas cyber-physical, né, que a gente entra em sistemas autoadaptativos, sistemas sensíveis ao contexto, assistindo vários deles aí, esses automóveis autônomos e todas essas coisas, a gente não consegue sequer testar. Nós não temos tecnologia para isso. Mas por que a gente não tem essa tecnologia? Porque as nossas tecnologias foram construídas para os sistemas do passado. Né? Não estou dizendo que as tecnologias são ruins, elas só não foram construídas para a situação contemporânea. Então, quando eu falo em engenharia de sistemas de software contemporâneos, sistemas de software contemporâneos, envolve essa preocupação. A engenharia de software mudou, o ferramental mudou, a gente precisa evoluir, a gente precisa entender como organizar esses processos construtivos, como garantir a qualidade desses sistemas. A expectativa de qualidade ela se mantém cada vez mais, né? Porque o número de usuários aumenta
exponencialmente. E a gente precisa continuar garantindo, como o professor Arde sempre fala, né? Sistemas fidedignos, corretos, confiáveis, etc, etc. Então, assim, a ideia dessa contemporaneidade está aí. Como é que a gente faz isso, né? E essa coisa ela é bem desafiadora para nós, porque ela traz, por exemplo, se a gente pensar na linha de sistemas para a internet das coisas, ficando numa região bem, digamos assim, eu não vou dizer definida, mas bem contida. Tá? A gente tem vários problemas de requisitos que a gente chamava de requisitos não funcionais ou restrições técnicas. Existem questões relacionadas, por exemplo, à autonomia, independência, invisibilidade, adaptação, segurança, né? A parte também de safety, né? De proteção ao indivíduo. A tradução de safety em português não é tão trivial na minha cabeça, mas safety no sentido de o quanto que aquele sistema não vai afetar, né, o bem-estar de quem está usando. Então, essas coisas todas, elas trazem para a gente desafios que mostram realmente a necessidade dessas ferramentas. Como é que eu faço a inspeção, por exemplo, como é que eu especifico requisitos para sistemas dessa natureza? Né? A gente está construindo, eu sei que a gente não está mostrando imagens aqui, mas eu estou na minha mão aqui um oxímetro, eu estava trabalhando nele há um pouquinho. Isso é parte de um sistema. Tá? Esse é um sistema contemporâneo, ele é IoT. E eu tenho que controlar no meu projeto de sistema, desde a questão do encapsulamento do hardware, e aí implica na questão, por exemplo, que a gente tem que ter requisitos do ponto de vista de como é que eu vou montar isso aqui, montar numa impressora 3D os meus encapsuladores, ao mesmo tempo como é que eu embarco, como é que eu elimino interferência e como é que eu garanto segurança e dou autonomia. Como é que eu especifico isso? Como é que eu inspeciono isso? Como é que eu testo isso? Né? Então, é essa que é a grande diferença e talvez que cunhe esse termo de engenharia de sistemas de software contemporâneos. E aí eu achei até interessante usar essa abordagem da contemporaneidade, porque os sistemas contemporâneos de hoje vão ser os sistemas legados de amanhã. Né? O que vem amanhã, não sei não, mas vai ser divertido. Vai ser divertido poder ver quais serão os novos sistemas contemporâneos. Não sei se te respondi ou se enrolei demais. Respondeu. Agora a gente vai entrar numa parte que a gente discute um pouco mais detalhes, mas não muito detalhado, a questão de alguns artigos. Né? Então, alguns artigos recentes seus e dos seus vários colaboradores, né? Começando por esse artigo Consolidando uma Perspectiva Comum sobre a Dívida Técnica e Sua Gestão através de um Estudo Terciário. Sim. Foi publicado na Information and Software Technology com Elvio Jerônimo Júnior. E vocês realizaram um estudo terciário sobre a gestão de dívida técnica. Isso. Quais foram as principais conclusões desse estudo? Esse estudo foi muito interessante. Esse estudo a gente está trabalhando. Elvio está terminando o doutorado agora e tem feito um trabalho muito interessante. Esse estudo deu um bocado de trabalho, no sentido de que, por ser um estudo terciário, a gente teve que buscar avaliar os estudos secundários, né, que são as nossas fontes de informação. E a gente, no meio desse estudo, a gente começou esse estudo num SBQS que teve aqui no Rio. Tem um tempo, foi 2018, se eu não me engano, alguma coisa assim. E nós começamos a executar o protocolo lá e tivemos que fazer várias rodadas, né, para fazer essa busca. Nosso interesse estava muito do ponto de vista da gestão da dívida técnica. Pela técnica, eu creio que todo mundo talvez tenha esse conceito, mas dívida técnica tem a ver com qualidade interna, né? Tem a ver com decisões que a gente toma no projeto que vão provocar algum tipo de distúrbio à evolução do sistema. Né? Então, elas vão atrapalhar a manutenção e vão atrapalhar a sobrevivência do software. E a gente estava muito interessado em entender essa coisa da gestão. Existem outros grupos que trabalham com dívida técnica, o professor Manuel Mendonça tem trabalhado, Nicole Rios tem trabalhado, Nicole até depois fez um pós-doc com a gente lá, foi interessantíssimo, e com algumas descobertas novas de dívida técnica, principalmente IoT, esse é um negócio legal. Tá? Mas voltando para essa questão do Elvio aqui, a gente consolidou essa visão da questão do modelo de gestão, reforçando uma série de evidências
E isso foi importante no que já havia sido descoberto em outros trabalhos, o próprio trabalho o outro estudo terciário, por exemplo, da própria Nicole, né, e com o Manuel, e Carolyn e tudo. E o resultado eu vejo desse material, além, obviamente, da formação do Elvio, que para mim os artigos são consequência do que a gente faz. Então, assim, a maior consequência é ter um pesquisador excelente preparado, né? Modéstia à parte, mas Elvio tem trabalhado muito duro, mas foi poder organizar um material de apoio à gestão, com base em evidência, para apoiar a tomada de decisão frente à gestão da dívida, coisa que não existia. Então, esse material a gente está até fazendo uma avaliação agora, no momento, é um guia, ISTDM, está disponível aí, foi postado no Twitter, foi postado no LinkedIn, o pessoal tem acesso a esse material, é muito interessante dar uma olhada nisso, e foi construído exatamente para a indústria. Ele não foi construído para a gente fazer pesquisa, ele foi construído para apoiar a indústria de software, né? Nessa coisa de gestão, e oferece todo esse aparato conceitual para entendimento do problema e a tomada de decisão, e oferece também, aí é consequência desse estudo, não especificamente, o artigo é uma vertente da pesquisa, que é muito importante, mas que oferece também um portfólio de tecnologias que podem ser aplicadas, ferramentas que podem ser aplicadas para fazer o tratamento da dívida técnica. Então, assim, esse para mim é um resultado super, super legal aí, desse material. E, claro, né, um ponto fundamental dos estudos terciários é se transformar num marco, né, conceitual. Então, assim, qualquer outro estudo que vá ser feito a partir de agora precisa tomar esse como ponto de referência inicial. Não que esse seja o correto, por favor, mas é o baseline de evolução, né? Então, acho que isso é legal. Legal. E falando a respeito de um outro artigo também, né? Fatores moderadores de segurança de software e verificação de desempenho, escrito em coautoria com Victor Vidigal Ribeiro e Daniela Soares Cruzes, que já foi entrevistada aqui no episódio 3 do Fronteiras. Uhum. Quais foram os principais achados deste artigo, Guilherme? Olha, para ser esse trabalho foi um trabalho sensacional. Esse trabalho foi muito legal. Primeiro porque é um trabalho que fez parte da formação de doutorado do Vitor. E segundo porque foi um trabalho junto com a Daniela. Daniela é fantástica, né? Hoje ela está no Sintef na época, Sintef NTNU, agora NTNU. E esse trabalho ele surgiu primeiro do interesse a gente havia identificado do ponto de vista de segurança, um pouco na linha do que eu comentei antes sobre os sistemas contemporâneos, do problema da segurança, de como é que a gente resolve, né? A gente começou a investigar isso e a gente começou a olhar numa vertente o seguinte, cara, a gente não, para os sistemas contemporâneos a gente não sabe, mas a gente sabe para os sistemas convencionais, a gente sabe fazer isso, como é que a gente tem feito isso? E juntou com a necessidade da Daniela na época, na Noruega, porque ela estava com uns projetos lá com a indústria que precisava também de uma resposta dessa natureza, então foi excelente. E a gente desenvolveu um trabalho com um protocolo experimental fantástico de casos de estudo e ensaios em diferentes organizações, no qual o resultado também foi dado com foco na indústria, né, indústria de software, nas organizações de software, em que a gente gerou uma série de evidence briefings, sumarizando as evidências e entregando um material de roteirização de preocupações com segurança, porque foi o máximo que a gente conseguiu fazer, roteirizar como se preocupar com a segurança, porque não tinha muita coisa que podia fazer, não. Todo mundo querendo fazer, todo mundo muito preocupado com a segurança, mas olha, a gente ainda está longe de poder resolver o problema, né? E aí, quando a gente viu isso para a questão convencional, eu falei, meu Deus, para os sistemas contemporâneos, nós estamos no angu de caroço aqui, falando como um bom mineiro. A gente está lascado, porque a gente precisa mais e mais e mais de ferramentas. E esse trabalho, então, ele mostra isso, né, de uma forma, ele evidencia isso, ele põe ele apresenta esse roteiro
de novo, esse delineamento das deficiências e das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente não sabe tanto, tipo assim, ó, já que eu não sei isso, vou se resguarda dessa maneira, né? E ele abriu uma frente de novos trabalhos de investigação e desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, que a gente hoje tem tocado nos nossos projetos, porque as nossas pesquisas elas estão sempre inseridas dentro de projetos reais. Ou seja, eu não tenho um projeto puramente de bancada. Eu invento não, olha só, eu tenho demandas, né? Esse exemplo do oxímetro que eu dei é uma demanda que apareceu durante a Covid. A gente tem um outro sistema que é o SAFE também, OP, para monitoramento de biossegurança, surgiu durante a Covid. E todos eles envolvem esses aspectos de vulnerabilidade de segurança e safety que são complicados. E grande parte desses trabalhos foram motivados por conta dos resultados dessa pesquisa do Vitor, que esse artigo ele traz para a gente essa pegada. Vale a pena a leitura realmente. Tá? Principalmente no material, o adendo, né? Porque o artigo científico ele é legal para a gente que está envolvido aí na pesquisa, na academia, mas o pessoal que está no dia a dia lá do desenvolvimento, talvez a parte de apoio e sumarização seja mais tranquilo. Certo, e aí você falando de segurança, sempre que eu lembro de segurança de software, eu me lembro da professora Laurie Williams, que ela é professora lá na North Carolina State University, e a ligação com a entrevista é porque eu passei um ano lá, né, participando do grupo dela, e o único pesquisador brasileiro que ela falou o nome para mim, quando você conhece o professor Guilherme Travassos, né? Laura é minha amiga há muitos anos, da ICERN, por conta da ICERN, da rede internacional, né, dessa comunidade de Empirical. E ela tem andado muito focada, ela é ótima, fantástica. Ela já esteve no Brasil aqui umas 2 vezes com a gente. Não sei se ela retorna aí pro ICSE, né? É 2026 o ICSE? É 2026, aqui no Rio. Aí no Rio, exatamente. Aqui no Rio. Certo. E agora eu vou falar sobre um artigo, que é um artigo talvez um pouco diferente, porque o nome do artigo é Fatores Socioeconômicos e a Probabilidade de Morte por Covid-19 no Brasil, publicado no Journal of Public Health em 2021, que tem como objetivo realizar uma análise de como os fatores socioeconômicos afetam a probabilidade de morte por Covid no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A pessoa lê isso aqui, o que é que tem a ver engenharia de software? Então, qual é o papel da engenharia de software nesse artigo? Qual é a relação entre engenharia de software? Não, ótima pergunta. Eu também me pergunto a mesma coisa, mas primeiro a gente tem que entender a história, como é que se chegou nesse negócio, para perceber, né? Bom, não preciso aqui dizer que a gente passou pela pandemia, né? Isso é fato. E na UFRJ foi organizado um grupo de trabalho multidisciplinar para apoiar a universidade, para ajudar a universidade na luta contra a Covid. Esse grupo ele foi coordenado pelo professor Roberto Medronho e eu era o vice-coordenador. Tá? Então era um da medicina e outro da área tecnológica. E nós começamos a desempenhar uma série de papéis, uma série de atividades, e dentre essas atividades, nós éramos responsáveis, o professor Medronho, eu e o meu colega, o meu amigo Miceli, Cláudio Miceli, nós éramos responsáveis pelo tratamento dos dados da Covid e na elaboração. Então, nós elaboramos modelos de predição, que foi o Covidímetro, né, que ajudou muito aqui na tomada de decisão, e a gente tinha esses dados, e surgiu, e a gente colaborava com muita gente. Tá? Então, nesse estudo em particular, a gente trabalhou em conjunto com outros grupos de pesquisa, em que a gente tratou os dados, a gente entrou nessa parte de tratamento de dados, ajudou nessa conjunção, e eles estavam muito interessados em olhar para essa coisa dos fatores socioeconômicos. É um artigo muitíssimo interessante, que a gente conseguiu montar, correlacionar uma série de elementos. E o grande fator de eu ter participado desse artigo, além de estar no GT, Covid, e de apoiar o artigo, foi por conta da questão de tratamento de dados em estudos experimentais. Né? Toda a parte estatística, toda a parte de modelo conceitual, de tratamento dos dados. Então, é nesse aspecto. Esse trabalho, em particular, não teve a construção de um software, diferente, por exemplo, do Covidímetro,
que a gente tinha, além do modelo matemático, a gente tem um software, a gente montou um dashboard lindíssimo. O software é lindo, o que o software apresentava não tem nada de lindo, o negócio de evolução de vírus é horrível isso, mas a gente montou um software bastante interessante. Então aqui foi isso, ou seja, foi engenharia de software experimental, muito mais do que engenharia de software, né? Foi a parte de estatística, tratamento de dados, ciência de dados, né? que ajudou bastante. Tá? E, claro, quando a gente olha para esse cenário, aí pegando a segunda pergunta que você me fez, né? Qual o papel da engenharia de software nesse artigo, eu diria que nenhum. Engenharia de software experimental, sim. Agora, quando você me diz qual é a relação entre engenharia de software e ciência em geral, eu vou te falar que tem tudo a ver. Né? Porque o desdobramento deste artigo e desse estudo foi a expectativa de construção de um conjunto de ferramentas de software para dar continuidade ao tratamento dessas questões. Né? O trabalho junto ao GT que permitiu que surgissem esses exemplos de sistemas que eu mostrei para vocês, de oxímetro, safe e vários outros. Entende? Então, esse embrincamento, ele é muito fundamental, porque eu não consigo ver, eu faço parte da COP. A COP é um instituto de engenharia. Tá? São 13 programas de engenharia. 13, incluindo os sistemas de computação. Eu não consigo ver nenhum programa da COP sem software, sem engenharia de software. Né? E eu não consigo mais ver, por exemplo, conversar e isso foi um negócio muito legal dessa oportunidade, porque a gente começou a ter muito contato com os pesquisadores de outras áreas, saúde, né? História, filosofia, ciências humanas, né? Eles não vivem sem software. Eles precisam de engenharia de software. Né? Então, assim, tem tudo a ver. E olha que eles não precisam de programadores, não, eles precisam de engenharia, tá certo? Eles precisam de alguém de ajuda para montar soluções computacionais para eles, porque ninguém lá trabalha mais sem isso. Então, assim, emprego não vai faltar se a gente quiser. Entende? Tem muita coisa para fazer. Então, a relação é total. Né? E aí, obviamente, olhando para essa evolução da engenharia de software, que essa resposta ela pode ser dada, porque se eu parar no tempo, na definição clássica de engenharia de software, talvez eu tenha muita dificuldade em responder essa pergunta. Tá? Mas se a gente olhar a evolução de engenharia de software, que a engenharia de software é hoje, essa pergunta é respondida de forma geral. Eu me arriscaria a dizer, talvez eu vou deixar muito colega meu enfesado, que talvez seja mais fácil responder essa pergunta da relação entre engenharia de software e ciência em geral do que a responder a pergunta da relação entre a ciência da computação e ciência em geral. Né? Hoje. E interessante o que você falou, né, a respeito de programadores e engenheiros de software, é algo que a gente vê até na graduação, muitas vezes, vamos dizer assim, a falta de importância que muitos dos nossos alunos acabam dando em determinados momentos para a engenharia de software, né? E dão mais importância para outras cadeiras, para outras disciplinas ali da graduação. Mas depois que eles acabam saindo, né, para o mercado de trabalho, eles começam a perceber o quanto aquilo que foi dito anteriormente em sala de aula era importante. Você também percebe isso, Guilherme? Percebo sim, de uma forma bastante intensiva. Né? Vejo que eles entram com essa percepção, inclusive, nos meus cursos de engenharia de software, e acredito que ao final do curso talvez eles estejam pensando diferente, porque o que eu menos falo no curso é programação. Então, isso daí é muito importante da gente perceber, e é preciso virar essa visão, porque existe uma expectativa muito imediatista de solução para tudo, e isso a gente tem que, de certa forma, evitar. Né? Então, essa mudança ela é fundamental, mas cabe a nós fazer a evolução desse diálogo. Né? Ou seja, a gente precisa realmente mudar bastante a questão do pensamento científico e tentar evoluir muito a questão do processo construtivo de software. Esse talvez seja o elemento mais importante que a gente tem para trabalhar nesse momento e compreender
do ponto de vista dos sistemas e da demanda social, né, que existe para software. Então, agora falando um pouco a respeito de um outro artigo. Alternativas para testes de sistemas de software sensíveis ao contexto em ambientes não acadêmicos, resultados de uma revisão rápida. Você e seus coautores procuraram compreender como os pesquisadores lidam com a variação de contexto quando testam sistemas de software sensíveis ao contexto, desenvolvidos em ambientes não acadêmicos. Quais foram as conclusões deste artigo? Tá. Não, esse é um trabalho também bastante interessante. Ele é a consequência de um projeto anterior, do Cactus, que foi um projeto CNPq, a gente desenvolveu junto com a professora Rossana Andrade, Lincoln Rocha, Cátia Oliveira, Santiago Matalonga e outros pesquisadores, onde lá naquele projeto a gente buscava entender o teste de softwares sensíveis ao contexto. A gente estava muito interessado nessa coisa de internet das coisas, sistemas pervasivos, etc. E olhávamos ali num cenário de contexto acadêmico. E dentro do contexto acadêmico, a gente percebeu que não existia muita opção tecnológica, né, para fazer esse teste. Ou seja, basicamente, a intenção é sistemas sensíveis ao contexto, eles adaptam o comportamento, eles mudam o comportamento dependendo do contexto. Então, se ele estiver em execução e o contexto alterar, ele tem que alterar a execução. A maioria dos sistemas autônomos hoje, eles são dessa natureza, cyberphysical, enfim. Bom, e aí a gente começou a olhar para isso, não encontrou muita solução. E aí começamos a nos questionar. Santiago, eu, aí entrou também o Domênico Amalfitano, Ana Rita, enfim. A gente começou a se questionar o seguinte, tá bom, mas se na academia não tem, como é que o pessoal está fazendo lá fora? Né? Como é que esses sistemas estão testando esses sistemas? Porque os produtos estão provocando problema, né? Avião está caindo, carro está matando, coisa está explodindo, carro está pegando fogo, e a gente começou a procurar, né, entender como é que essas coisas elas podem ser feitas. E o grande achado desse trabalho foi não achar, ou seja, não tem. É uma questão interessante a situação em campo, porque a indústria está construindo produtos que são sensíveis ao contexto, ela está liberando esses produtos para uso, mas esses produtos eles não têm garantia funcional completa. Né? A questão do teste não se consegue alta cobertura, porque não tem ainda disponível técnicas que possam ser usadas para avaliar e garantir o funcionamento adequado desses produtos, pelo menos até onde a gente conseguiu identificar e descobrir. Né? Nós estamos, um desdobramento desse trabalho, a gente continua investigando, agora a gente partiu para um estudo um pouco mais elaborado, porque esse artigo ele diz respeito a uma revisão, a uma rapid review, envolvendo diferentes cenários de descrição, mas principalmente ainda material técnico, e agora a gente está trabalhando um estudo multivocal, para tentar ver se consegue extrair de outras fontes alguma informação que possa subsidiar a resposta a esse questionamento. Mas eu já posso adiantar que os resultados até agora não indicam existir uma solução adequada para tratar o problema. Tá? E isso, para a gente, de novo, é um dos desafios de sistemas contemporâneos. A gente precisa entender como é que resolve essa questão. Certo. Agora a gente vai para uma última pergunta relacionada ao tema pesquisa, mas assim, você mesmo mandou uns links, né, que vocês e seus coautores têm feito algumas publicações mais direcionadas a engenheiros e praticantes de desenvolvimento de software, como um roadmap para a IoT e as diretrizes para a gestão de dívida técnica. Quer dizer, não são artigos que são publicados em eventos, conferências, para quem não for da área aqui acadêmica, são textos que até um deles está no archive, né, o outro está no site, mas a questão é, qual é a importância deste tipo de trabalho para nós acadêmicos, e esse tipo de trabalho ele é devidamente valorizado? Excelente pergunta. Bom, Adolfo, esses trabalhos eles não estão dissociados da investigação científica, tá? Ou seja, eles não foram trabalhos que foram desenvolvidos de forma independente ou per si.
Eles são consequências das pesquisas, das investigações, e é uma forma que nós encontramos de empacotar o conhecimento e oferecer o conhecimento para os profissionais da prática, aqueles que não estão envolvidos com o discurso técnico-científico da academia. Tá? Então, por exemplo, esse roadmap para a IoT, ele é um instrumento, ele está no Archive, mas ele, na verdade, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, é um PDF instrumentado, em que ele é muito interessante para, por exemplo, aqueles engenheiros de software, os profissionais da prática, que precisam dar partida em projetos envolvendo a internet das coisas e tem que entender as diferentes dimensões, as diferentes preocupações que rodeiam esse tipo de empreitada. Né? Então, isso veio da tese de doutorado da Rebeca Mota, tem todo um arcabouço conceitual, evidencial, apoiando essa pesquisa, né? E tem uma série de artigos também que dizem respeito a isso, incluindo um que é o IoT Challenge, Software Engineering IoT Challenge, ou coisa parecida, ou seja, interoperabilidade, ou seja, tem muita coisa envolvida. E o Diretrizes para a Gestão da Dívida Técnica é aquele que eu mencionei do trabalho do Elvio, ou seja, é a forma prática aplicada que a gente tem de apresentar o resultado para os profissionais da prática. Então, a diferença entre eles, quer dizer, o roadmap está empacotado num PDF que é operacionalizado, então você abre o PDF, você preenche lá uma série de coisas e no final ele te dá uma indicação de preocupações. E da dívida técnica, o Elvio operacionalizou por meio de um portal, de uma ferramenta web, né, em que também pode ser usado. Então, assim, eu vejo que a grande importância desse tipo de trabalho, primeiro, é materializar e dar um retorno à sociedade, né, dos investimentos que ela faz em relação às nossas pesquisas. E em relação à valorização, eu diria que a valorização ela está associada à intensidade de uso. Eu não sei qual é a forma que eu poderia medir isso, né? Mas, de qualquer forma, é algo que está aí disponível e algo que pode ser usado imediatamente por aqueles interessados na construção de software com qualidade. Eu vejo dessa forma. Nenhum desses materiais, aliás, nenhum dos meus materiais, apesar dos números que você colocou de citações, eles são colocados de forma que promovam uma certa... Eles são consequência, resultado do trabalho que a gente faz. Então, para mim, o valor desse material está associado ao poder mostrar que existe um resultado. Né? Existe um resultado e esse resultado está sendo oferecido e ele pode ser usado. Né? Eu vejo muito dessa forma. Tá? E agora dá para emendar já com a próxima pergunta, que está um pouco relacionado, porque eu falei lá da valorização, e o que é que você acha do valor que se dá ao Qualis na ciência brasileira? Olha, se eu pudesse ser bastante explícito e curto, eu diria que o Qualis se transformou numa doença, numa catarse coletiva. Né? E qual é o motivo disso? Bom, quando a gente implantou o Qualis, quando eu falo gente implantou, é coletivo, obviamente, né? Eu participei das discussões iniciais, e a intenção de se ter um Qualis era poder ter um referencial coletivo, vou repetir de novo, coletivo de produção que pudesse servir para realizar alguma comparação entre grupos, de novo em letra maiúscula, grupos de pesquisa. Tá? Então, o Qualis, ele olha para trás, vê no para trás o que o pessoal fez, equaliza-se para trás e depois faz uma comparação. É como se fosse quase que uma tentativa de normalização. Perfeito. A ideia é boa enquanto vai até esse ponto. O que acontece é que transformaram o Qualis num grande bicho-papão e usam o Qualis como camisa de força para a evolução tecnológica. Isso é um perigo, isso é um desastre. Isso é um desastre. Né? O Qualis não é feito para avaliar indivíduos. O Qualis, ele olha o passado, ele não vê o futuro.
Então, se você trabalha na fronteira do conhecimento, vai ser muito difícil você conseguir estar no Qualis, porque o futuro não está no Qualis, só está no Qualis o passado. E, infelizmente, a baixa maturidade científica de vários dos nossos pesquisadores, e talvez a imaturidade de vários coordenadores de programas de pós-graduação em nível muito baixo, levem a eles a acreditar que o Qualis é uma camisa de força. Então, Qualis virou elemento de qualificar indivíduo, Qualis virou elemento de julgar se um artigo é importante ou não é, Qualis virou elemento para dizer se aluno pode ou não pode ter financiamento para participar de um evento. Isso é impossível, isso não dá para. Então, assim, do jeito que está hoje, para mim, eu sou absolutamente contra esse Qualis. Tem várias outras coisas que precisam ser avaliadas, que precisam ser consideradas do ponto de vista de qualidade, de maturidade, de seriedade, de importância, de relevância de que um pesquisador faz, né? E a gente precisa, felizmente, a gente tem visto uma evolução muito boa na CAPES. Os grupos que estão lá têm muito bom senso, são pesquisadores muito sérios, que já perceberam isso, porque o Qualis virou, inclusive, elemento de manipulação de produtividade, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A gente não precisa disso. A gente já tem maturidade científica suficiente para poder realizar um processo de avaliação, um processo de comparação muito mais maduro do que simplesmente se apoiar em números que variam, flutuam, são ambíguos, né? E que não dizem muito. Esse negócio de publish or perish, isso já acabou há muito tempo, né? Acho que a gente tem que gerar coisas que prestam, que façam sentido, que ajudem a sociedade, que possam realmente alavancar e transformar o nosso país. O resto é besteira, tá? Então, assim, sendo bem franco em relação, eu acho que o valor que se dá ao Qualis é absolutamente exagerado, desproporcional e irreal. Só isso. Certo. E os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras o que eles devem fazer para depender menos das fontes de apoio governamental à pesquisa, como o CAPES, a NPq, as Olha, fundações? É possível? isso é possível. É É possível, sim. possível. É possível. Claro que é possível. Claro que é possível. É só fazer coisa que presta, sendo bem franco e honesto. É só fazer coisa que tenha interesse, que atraia o interesse da prática, né? Que seja útil para a indústria, que traga benefício para a sociedade. A gente vê as diferentes fundações, tem vários exemplos de instituições no país. Eu não vou falar de COP, não, eu vou tirar a COP desse circuito, porque a COP tem uma experiência, uma tradição nessa questão de transferência de tecnologia e parceria público-privada muito grande. Mas a gente olha à nossa volta e tem muito exemplo legal. Muito exemplo legal no Nordeste, no Norte, no Sul, Sudeste, tem vários outros, né? Então, é possível sim. Agora, claro, depende de esforço, depende dos pesquisadores e pesquisadoras atacarem esse espaço, né? Buscarem para si a responsabilidade de efetivamente construir coisas, inovar, né? Então, isso é fundamental. Agora, obviamente, ter o apoio dessas instituições ainda é necessário, né? Mas a gente tem que depender menos. Por quê? Eu estava até conversando isso mais cedo com alguns colegas no exterior. Alguma percepção de projeto, alguns projetos extremamente básicos ou iniciais, é muito provável que a sociedade ou a indústria não esteja disposta a encarar o risco num determinado momento. E aí, por isso, a gente precisa ter esse apoio inicial, né, para fazer essa busca. Mas, em geral, a gente consegue ter muita oportunidade nas diferentes frentes de financiamento, FINEP, BNDES, que, olha, sai dessa ideia de fundação. Aliás, quando eu olho fundação aqui, eu leio fundação tipo FAPERJ, FAPESP e outras coisas, certo? Mas eu estou falando de outras fontes, de outros fundos setoriais, né? As grandes chamadas de empreendimento, as grandes parcerias público-privadas, ou seja, tem muita oportunidade que pode ser buscada e, assim, nessa nossa área de engenharia de software, então, as oportunidades são quase que infinitas, que tem a ver com aquela coisa da resposta do engenharia de software e ciência. A gente está envolvido em tudo.
tem lugar para todo mundo, espaço para todo mundo, recurso para todo mundo, né? Então, assim, eu vejo que é possível sim. Eu tomo como exemplo o meu próprio caso, né? Eu sempre estive muito envolvido com projetos com a indústria. É verdade que na UFRJ, na COP, a gente tem uma infraestrutura de relação com a iniciativa privada, com o setor produtivo privado, que é muito forte através da Fundação Coptec. Isso nos dá uma certa segurança e equilíbrio de ação, mas é a fonte de recursos, ou seja, grande parte, a maioria do financiamento institucional vem desses projetos. E são projetos que realmente trazem uma certa facilidade. Repara que eu não estou falando isso para botar dinheiro no bolso, não. Tá? São projetos que trazem recursos, que são importantíssimos do ponto de vista de aquisição de pessoal, aquisição de. Ninguém vai comprar ninguém, mas aquisição de força, né, profissional, de especialistas, a aquisição de equipamentos, a transformação de espaços, a manutenção de estudantes, né, a possibilidade de realizar visitas e estágios fora. Então, isso é muito, muito importante. Então, é possível, sim. Basta querer. Tá? Não estou dizendo que é fácil, mas basta querer. Agora uma pergunta que veio do Danilo, que é aqui da nossa equipe Fronteiras. Ele escreveu assim: você tem diversas colaborações com pesquisadores em diferentes países. Quais dicas você dá para quem é recém-doutor ou está iniciando para construir boas parcerias? Essa pergunta é bastante interessante. Se eu olhar para o meu caso particular, as minhas parcerias todas elas ocorreram por meu envolvimento nos trabalhos, na participação em eventos, em visitas, nas conversas. Então, eu vejo que esse tipo de atitude, de atividade, ela é fundamental para contribuir para essa elaboração desse networking. No caso dos recém-doutores, né, o pessoal que está iniciando, é sempre bom se associar, ou seja, tentar trabalhar em conjunto com outros grupos e outros docentes, mesmo que no país, outros pesquisadores, que possam abrir essas portas. Né? É muito comum, né, isso acontecer. Uma outra coisa muito importante é participar de eventos. E ao participar de eventos, não ficar acanhado, né? Conversar, buscar fazer contato com os palestrantes internacionais que vêm, buscar tentar entrar em contato, enviar e-mails. Alguém está fazendo uma pesquisa interessante, que é de interesse, envia um e-mail, faz um contato. Olha, eu recebo e-mails de diferentes lugares, eu adoro dialogar, adoro conversar, e várias dessas coisas elas se iniciam, essas oportunidades se iniciam dessa forma. Né? Então eu vejo muito disso. Agora, uma coisa que é fundamental, primeiro, responsabilidade, ética, seriedade e compromisso. Ou seja, se você conseguir manter esses elementos em equilíbrio, a chance de poder dialogar com os parceiros no exterior é muito alta, tá? Porque eles valorizam muito esse tipo de perfil e de comportamento. E de resto é trabalhar, não tem jeito não. Tem que trabalhar sim. Se ficar sentado, parado, ninguém vai procurar ninguém. Tá? Então você tem que fazer um pouco de marketing, né? Um bom marketing, por favor. E frequentar os eventos e buscar se envolver cada vez mais com as parcerias que estão disponíveis à sua volta ou que possam aparecer nessas oportunidades que surgem nas diferentes reuniões, workshops, conferências, enfim, visitas. Eu vejo muito por aí. Não sei. Pelo menos eu faço isso, promovo isso com os meus alunos. Eu faço com que eles participem disso, né? Então, os meus alunos eu sempre mando fazer um doutorado de sanduíche, os meus ex-alunos sempre eu tento promover que vão fazer um pós-doc fora, porque isso foi o meu grande diferencial, por exemplo, do ponto de vista de comunidade, foi o meu pós-doutorado, quando eu fiz no final dos anos 90, né, de 98 a 2000, que eu fiz em Maryland, com Vic Basile. Esse talvez tenha sido o grande divisor de águas, e aí o envolvimento com a ICERN abriu uma porta fantástica aí para conhecer todos esses colegas, e vários viraram excelentes amigos,
e continuar mantendo o ritmo de trabalho que a gente tem hoje, né? E claro, né, uma coisa importante para as parcerias internacionais, eu sei que isso pode ser meio déjà vu, mas falar um bom inglês pelo menos, né? Porque senão fica muito difícil. Se puder falar espanhol também ou portunhol, ajuda demais. Muito bom. Nós temos também outra pergunta que foi recebida pelo Twitter da Carla Silva, professora da UFPE. Por que seguir a carreira acadêmica no Brasil? Ai, Carla, você tinha que fazer isso comigo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou interpretar a carreira acadêmica não como alguém que trabalha na universidade, mas alguém que trabalha com pesquisa científica e evolução tecnológica. Se essa não for a perspectiva da sua pergunta, eu peço desculpas, mas eu penso que é mais fácil pensar dessa forma, usando o pensar duas vezes, por conta da profunda transformação que a gente vai ter que sofrer nos próximos anos, né, em relação à estrutura acadêmica universitária, né, a perspectiva de atividades e as oportunidades que estão por vir. Uma carreira acadêmica com base científica, tecnológica e inovação, não só no Brasil, como em qualquer lugar, ela é fundamental para a sobrevivência da sociedade. Então, quando a gente pensa nesse cenário, e aí até me atreveria a incluir a questão acadêmica enquanto sala de aula, ela é fundamental, porque se a gente não preparar os criadores do chat GPT, não vai ter chat GPT. Se a gente não estiver preparado para construir as soluções tecnológicas e resolver os problemas inerentes da nossa sociedade no momento que precisa, a gente não vai sobreviver. E eu confesso para você que é muito difícil você imaginar alguém que não esteja envolvido nessa questão de ciência e tecnologia poder rapidamente se envolver na solução de problemas que aparecem, e esses problemas aparecem a todo momento à nossa volta. Então é uma questão de soberania. Não é um problema político, é um problema de Estado, é de sobrevivência. E a carreira acadêmica, ela é muito bonita, ela é fundamental, ela é linda, ela é excitante, né? Ela é não enjoativa, exceto pela... Aí, de novo, se voltar para a estrutura acadêmico-burocrática, ela é um porre, né? Mas se a gente olhar do ponto de vista de criação, inovação e construção, ela é maravilhosa, essa questão da liberdade de pensamento, de evolução e construção que a gente tem. Então, por que seguir a carreira acadêmica, seja no Brasil ou em qualquer lugar? Para ser feliz, para ajudar o nosso país a crescer, né, para preparar as novas gerações, para garantir a nossa sobrevivência e para poder estar o tempo todo realmente olhando para trás e sentindo orgulho e felicidade pelos resultados que você vê da evolução coletiva, né, daqueles que abraçaram essa carreira. Eu vejo muito dessa forma. E agora, professor, a gente chega na pergunta que define o podcast. A gente sempre gosta de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. E a pergunta é, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Uau! Olha, Adolfo, eu acredito que eu já tenha pontuado aí uma série de questões em aberto e desafios, né, relacionados à engenharia do software. Eu entendo que a gente tem alguns desafios que são fundamentais. Eu percebo que a forma como o processo construtivo ele está seguindo e a maneira como a gente está trabalhando e conseguindo se desenvolver vai demandar um esforço bastante grande do nosso lado no entendimento desses novos desafios associados ao software contemporâneo, né? A construção de novas ferramentas, a disponibilidade de plataformas que sejam adequadas, ao entendimento exato das limitações de até que ponto esses novos algoritmos que envolvem aprendizado de máquina, envolvem tratamento de dados em alta intensidade, esse excessivo poder computacional que a gente precisa entender os limites, até onde isso pode ser usado, até onde isso não pode ser usado. Eu vejo que um dos problemas que a gente tem, e aí
foi comentado em algum momento pela Maria Cláudia, quando ela me perguntou sobre a questão do ensino, da engenharia de software, da sala de aula. Aquele dali aquele para mim é um grande desafio, é uma fronteira. Como é que a gente muda o processo pedagógico? Como é que a gente vai conseguir atender e aturar, ensinar engenharia de software? Né? Como é que a gente vai fazer com que os nossos engenheiros aprendam a abstrair, aprendam a construir modelos e, principalmente, aprendam a perguntar? Né? A gente está muito atrelado à ideia do aprendizado de como responder, mas a gente deveria começar a entender como perguntar. Né? Quais são as perguntas que precisam ser respondidas? E eu vejo daí um elemento fundamental. O resto, de linguagem de programação, essas coisas, isso é conhecimento comum, isso está estabilizado. Eu não sei até que ponto isso vai nos influenciar, né, bastante, mas esses aspectos mais desafiadores no que diz respeito à cognição e à compreensão dos fatores humanos. Hoje, cada vez mais, esse envolvimento humano na construção do software ele se dá de forma mais intensa. A gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso. Para mim, essa é a grande, digamos assim, um dos grandes desafios, né, que vão vir aí no momento de intensiva transformação digital que a gente está sofrendo, né, e que envolve a demanda por software, diferentes perfis de software e soluções de software, até então impensado. Ou seja, vai ser muito difícil simplesmente reusar repositórios de GitHub para dar solução para esses problemas. Então eu vejo por aí. Essa coisa de futuro é muito complicado. É muito complicado a gente fazer uma prospecção. Mas assim, esse entendimento dos fatores humanos, os aspectos inerentes à pervasividade de software, interoperabilidade, né? Como resolver a interoperabilidade nesses sistemas de internet das coisas, de sistemas, indústria 5.0 associado. Olha, isso é algo que me preocupa, me preocupa. E garantir a qualidade disso, porque afinal de contas a gente está falando de engenharia, que a gente garante a qualidade disso, como é que a gente consegue manter o tempo dos projetos, como é que a gente consegue. Não vou nem falar em estimar esforço, porque eu não sei nem o que é esforço de software, mais custo nem pensar, mas essas coisas, para mim, são desafios que merecem reflexão. Então, estamos terminando aqui este episódio. Muito obrigado, professor Guilherme Travassos. Foi uma ótima entrevista. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes do podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Ô, Adolfo, Maria, obrigado aí pela oportunidade. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Uma felicidade enorme estar falando. Eu provavelmente fiz alguns comentários um pouco ácidos e talvez meus colegas fiquem, mas eles já me conhecem. Eu já tô de longa data no circuito, então o pessoal já está mais ou menos habituado com a forma como eu falo, e eles sabem que eu falo com carinho, apesar de às vezes não ser muito duro. Mas eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a atenção de todos e todas aqui, né? Eu estou à disposição de quem quiser entrar em contato, conversar. Esse povo aí, os recém-doutores, se quiserem, o pessoal que está iniciando, pode entrar em contato, se precisar de uma ajudinha. Eu estou aqui para isso mesmo, tá? Assim, dentro da minha possibilidade. Aí eu desejo muito sucesso para o Fronteiras. É um projeto, uma atividade que eu admiro bastante, episódio fantástico. Então, vida longa para o Fronteiras. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. E vou usar a sua palavra, né? Mais um episódio fantástico, com certeza aqui, que nossos ouvintes e nossas ouvintes, acredito, vão gostar muito. Então, agradecemos a todos, os ouvintes e as ouvintes, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Um grande abraço para todos e para todas. Muito obrigado novamente.
Como bônus aqui, eu compartilhei o link da transmissão com a Miriam, que é da equipe do Fronteiras, e ela compartilhou lá com a Tayana Conte, né? Em primeiro lugar, a Miriam Rodrigues mandou um abraço aqui do Uses, né? A Tayana entrou logo no comecinho, só passando rápido, só para dar um oi, não vou poder assistir tudo, mas vou ficar esperando o podcast, né? Que vai sair... Thay! Thay é uma das grandes do engenharia de software experimental. Já foi Thay, só entrevistado botaram aqui. um paper novo para falar, não botaram os paper antigos nossos. Mas não tem problema não, você sabe que só coisa boa. E ela escreveu ainda, esperando demais por este podcast como pesquisador que trouxe a engenharia de software experimental para a comunidade brasileira. Opa, foi sozinho Eu- não, eu falei lá. Léo, você para porque eu não vou aceitar seu artigo não, pode parar, Léo. Leonardo Max, Guilherme é fenomenal e me define software, Guilherme. Eu até pensei em fazer essa pergunta, mas eu achei que era demais. Mas essa pergunta é uma pergunta assaz capciosa. É uma pergunta que eu faço de provocação com os meus alunos e meu time, porque a gente fala que engenharia é construir produtos, né? E produtos tangíveis. Só que engenharia de software, você constrói um negócio que é software, né? Não é só código, não é só artefato, é um troço que é uma loucura, mas enfim, faz parte. Faz parte. Mas muito bom, então. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Nossa equipe é Fábio Petrillo, Danilo Monteiro, Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirases.